Salve, galera! O dia de hoje é o terceiro episódio da nossa série Futuros do Liberalismo, onde a gente está discutindo o conceito de liberalismo político, democracia liberal e os limites também dessa concepção. No vídeo de hoje, a gente vai tratar de uma tese um tanto quanto ousada e até inusitada, baseada num livro de um autor chamado Larry Sidantou, A Invenção do Indivíduo, as Origens do Liberalismo Ocidental. Bom, costumeiramente é entendido que o liberalismo é uma ideologia moderna e que, portanto, haveria uma ruptura entre a Idade Média e a modernidade. O que o Sidantou vai argumentar nesse livro, em linhas gerais, é que a grande ruptura acontece da Antiguidade para a Idade Média, do início do cristianismo, e que o cristianismo e seus desenvolvimentos na Idade Média é que vão dar as bases aí da nossa sociedade atual, da nossa sociedade ocidental e liberal. Mas, em primeiro lugar, como a gente está tratando do liberalismo, a gente tem que entender o que o Sidantou tem em mente quando ele diz liberalismo. Dá para dizer que ele tem um sentido bem amplo do liberalismo, que incluiria o que a gente chama tanto de direita quanto de esquerda. A gente pode chamar isso de liberalismo político, que também se assemelha ao tipo de liberalismo defendido pelo Francis Fukuyama, quando a gente já viu no primeiro vídeo da série. E uma pista do posicionamento do Sidantou, antes da gente entrar propriamente no livro, é um ensaio chamado Duas Tradições Liberais, que foi lançado numa coletânea em homenagem ao pensamento do teórico liberal Isaiah Berlin. Nesse ensaio, então, o Sidantou ele aponta duas diferentes tradições liberais, uma francesa e uma inglesa. A francesa, segundo ele, foi a que foi negligenciada, enquanto a inglesa foi a mais aclamada. A francesa conta com intelectuais como François Guizot e o Tocqueville, e ela teria algumas características que estão ausentes no liberalismo inglês. Ele cita principalmente o John Locke e o Stuart Mill. E algumas características desse liberalismo inglês que o Sidantou critica são, principalmente o individualismo metodológico, o individualismo que ele ignora a natureza social do ser humano. Então, esse liberalismo inglês ele teria como noção, como base, um indivíduo atomizado e ahistórico. A segunda característica é uma preconização do político e do jurídico e uma negligência da esfera civil. E o terceiro ponto, a terceira característica, é uma concepção um pouco fraca do que é liberdade, que falha em ver virtude, por exemplo, na participação política. Então, a defesa que ele faz dessa corrente francesa do liberalismo nesse ensaio já dá para apontar que o liberalismo defendido pelo Sidantou é mais amplo do que o que a gente chama de liberal aqui no Brasil, geralmente associado à direita, e também o liberal americano, que geralmente a gente traduz como progressista, portanto de esquerda. Então vamos propriamente ao livro, A Invenção do Indivíduo, que foi lançado em 2014. A grande tese do livro, então, é que valores e ideias desse liberalismo têm como base o cristianismo e seus desenvolvimentos durante a Idade Média. O livro é bem grande, ele trata de vários desenvolvimentos, a gente vai tratar apenas de algumas características que eu julgo que vão ser as mais importantes para a gente entender todo esse cenário. E para marcar essa ruptura, como eu disse, que existe entre a Antiguidade e a Idade Média, o Sidantou começa descrevendo a sociedade antiga, antes do cristianismo. Ele usa como base um historiador francês do século XVI, chamado Fustel de Coulanges. Então ele descreve as principais características sociais dessa cultura pagã anterior ao cristianismo, que acabaram por fundar as polis gregas e também a cidade de Roma. Então essa genérica cidade antiga, que ele vai opor a noções cristãs, como exposta, né, pelo Coulanges e pelo Sidantou, ela foi a base do mundo antigo ocidental, principalmente Grécia e Roma antiga. Isso é um pouco antes do mundo clássico que a gente conhece, está acostumado. É uma época que a sociedade ela era baseada na família, e a família era uma instituição de muita importância civil e religiosa. As civilizações clássicas antigas, elas vieram dessa sociedade, então, baseada em famílias. A família era a base da organização social, antes das cidades e dos estados, e havia uma verdadeira fronteira física e moral que separava a família do resto. O resto seriam estrangeiros e muitas vezes inimigos. Então, a noção de uma humanidade comum ela não existia. E mais do que isso, a família era a própria identidade das pessoas, e a noção do indivíduo ela estava ausente. As polis antigas
elas eram o desenvolvimento dessa centralidade da família, que vai se estender para clãs, depois para tribos, até chegar finalmente na Cidade Antiga. A Cidade Antiga, então, não era uma associação de indivíduos, mas era uma associação de cultos e de famílias. Lembrando que cada família originalmente era o centro da sua própria religião. E a identidade do cidadão, então, ela passa a ser vinculada à cidade ou ao seu âmbito social, justamente porque ela originalmente é vinculada à família, depois essa cidade antiga baseada em famílias é o que dá a identidade do indivíduo, o pertencimento desse próprio indivíduo. Outra característica do mundo antigo, descrita pelo Siddhartha, é a existência de uma hierarquia natural. E essa diferença não era apenas diferentes seres e coisas no mundo, como, por exemplo, o ser humano é superior aos animais, que é superior ao mundo vegetal, que é superior ao mundo mineral. Não, havia uma hierarquia entre os próprios seres humanos também. Então existiam aqueles naturalmente superiores ou mais aptos a realizar determinadas funções dentro da sociedade. E são principalmente essas duas características que o cristianismo vai rompendo aos poucos. A primeira tem a ver com a noção de indivíduo, e a segunda tem a ver com uma igualdade das almas, que ela vai se chocar contra essa ideia de hierarquia natural. A primeira característica, a noção do indivíduo, ela surge de alguma maneira com Jesus. A ressurreição, tá, de Cristo colocou o indivíduo na centralidade da agência. O que ele quer dizer com isso? Antes, apenas a família patriarcal ela transcendia a morte. Ou seja, se falava apenas de uma família ou de alguma comunidade que poderia viver para sempre. Agora existe esse espaço para o indivíduo, né? Jesus teria sido o primeiro desses. Com São Paulo, há mais um passo nesse sentido, né? O Deus cristão do Paulo ele era acessível a qualquer indivíduo pessoalmente, não havia nenhuma necessidade de mediação, então não era através de alguma comunidade que uma pessoa poderia encontrar Deus. O ato de fé, a fé em Deus, ele já requer um ato individual, algo que venha do interior de cada pessoa. Então a interpretação de Paulo sobre a morte e a ressurreição de Jesus mostrou que as pessoas têm acesso a Deus ou ao transcendente como indivíduos e não como membros de um grupo ou de uma determinada comunidade. A partir do cristianismo, então, vai emergir essa ideia de indivíduo, cuja identidade e vontade ela não depende mais do âmbito social que ele está inserido. Então, na antiguidade, não havia uma noção de indivíduo porque cada pessoa era pré-determinada pelo seu âmbito social, pelas funções que ela tinha que ter na sociedade, inclusive determinadas funções religiosas, né? Então, a relação, por exemplo, com divindade geralmente era de algum sacerdote ou de uma espécie de clero. E a partir do cristianismo, especialmente essa interpretação que o Siddhartha está dando de São Paulo, você tem uma relação pessoal com Deus, de cada ser humano com Deus. Isso faz emergir uma noção de individualidade bem forte. Então, o cristianismo operou uma verdadeira revolução, que acabou nessa vitória da consciência individual sobre papéis sociais herdados, papéis ligados à vida das pessoas desde o seu nascimento até a morte. E esse desenvolvimento vai progredindo. Aqui não cabe falar tudo, mas depois de Paulo, Tertuliano, ele prega uma fundamentação da ordem política e social a partir de uma consciência individual e não mais de deveres cívicos. A segunda característica é a da igualdade das almas. E São Paulo também desenvolveu essa ideia da igualdade de almas. A ideia de que todos são iguais, pois todos são filhos de Deus. A ideia de todos igualmente abaixo de Deus, ela rompeu então com a noção dessa hierarquia natural, na qual algumas pessoas eram superiores a outras naturalmente. A visão antiga de que apenas alguns podiam ser cidadãos ou mesmo seres humanos, ela pode aos poucos começar a ser contestada, já que afinal todos nós somos iguais perante a Deus. O resultado a longo prazo dessas duas características, tanto a emergência do indivíduo quanto a igualdade das almas, ela é, em resumo, né, uma igualdade de todos os indivíduos perante a lei do Estado. Essas características, elas, para o Siddhartha, elas estão no cerne da visão cristã de mundo e elas foram desenvolvidas nas sociedades liberais ocidentais modernas. Além dessas duas características, eu queria apontar mais um desenvolvimento que tem a ver um pouco com mudanças práticas e não estritamente com uma diferente visão de mundo que foi inaugurada pela religião cristã. Entre 1050 e 1300, portanto, no fim da Idade Média, o papado, tá? A igreja, ela entrou em conflito com o Império Germânico sobre a jurisdição. Esse episódio todo é geralmente tido como a controvérsia das investiduras. É um episódio muito interessante e fundamental para a história da nossa sociedade.
E os desenvolvimentos desse conflito para o Siddhartha, eles fizeram surgir concepções como o constitucionalismo, por exemplo, e a ideia de autoridade soberana em um Estado. Eu vou explicar o que ele quer dizer com isso. Até então, os senhores locais eles viam as igrejas locais como sob a autoridade deles. O conflito entre os dois poderes, ou seja, os governantes locais seculares e os bispos, ele é motivado por um desejo da igreja de recuperar o controle dos seus negócios, que estavam sob domínio dessa esfera secular. E para isso, então, eles procuraram desenvolver um sistema de leis e de maior centralização, para delimitar exatamente qual seria esse domínio da esfera deles. Houve, então, aos poucos, uma reforma dentro da igreja cristã. O desenvolvimento de um sistema de leis para a igreja, com o objetivo de definir o que é propriedade dela e seus próprios domínios, ela conseguisse escapar da influência ou até da submissão desses governantes locais, que eram duques, condes, etc. E essa revolução que começa na igreja, ela chega na política por duas vias. Primeiro é que se você delimita legalmente o domínio da igreja, você acaba delimitando, por exclusão, o domínio da esfera temporal, ou seja, o domínio dos governantes locais. Sem deveres religiosos, a esfera temporal ela ficou a cargo da manutenção da paz e proteção dos direitos de propriedade. E isso já dá para afirmar que foi um importante desenvolvimento para a separação que a gente tem moderna entre igreja e Estado. A separação dos poderes ela já estava nos princípios cristãos antigos. A Cristo o que é de Cristo, a César o que é de César, mas apesar de não tanto na prática. Com a centralização e a unidade da igreja, a esfera temporal ela é separada e desacralizada. E aí é delimitado mais claramente o que é o domínio do reino secular. Essa é a primeira via pelo qual essa revolução papal acaba chegando na política. A segunda via é que essa reivindicação de autoridade soberana da igreja e a unificação por um sistema legal, ela influenciou governantes seculares, um processo que acabou por parir a própria noção de Estado moderno. Então, nos séculos XII, nos séculos XIII, os governantes seculares eles começaram a tentar emular essa centralização e controle que a igreja havia atingido com a Revolução Papal. Os reis seculares eles foram inspirados por essa reforma da igreja, um sistema unificado de leis e a noção de indivíduos como súditos foram importantes na construção dos estados modernos. O Siddhartha argumenta que o constitucionalismo presente na emergência do Estado moderno, né, essa noção de um sistema de leis ao qual nós temos que nos submeter, ela foi um desenvolvimento que ocorreu primeiro a partir de ações dentro da própria igreja. Então, o Estado moderno, característico como nós temos desde então, ele teve uma origem dentro do cristianismo, segundo Siddhartha. É importante dizer que nenhum desses desenvolvimentos foram simples e esse processo durou muitos séculos. Também não foi um projeto ou algo pré-concebido pelos cristãos. Não foi um processo intencional. Esse processo também não foi linear, tiveram avanços e regressos, dependendo também do que você considera como um avanço e um regresso. É importante dizer também que não seria todo cristão a concordar com o desenvolvimento dessas ideias, e o papel da igreja nem sempre foi nesse sentido, de dar autonomia ao indivíduo, né? A história pragmática é sempre mais complexa do que a história das ideias. Na verdade, essa tese do Siddhartha, então, ela não é uma interpretação comum da história. Mas mesmo que você possa argumentar que ela não esteja totalmente certa, com certeza existem pontos que a gente pode pensar e mostrar que o fenômeno do cristianismo é, no mínimo, muito mais complexo do que a gente pensa que é, inclusive na sua relação com a esfera política. Eu acho que às vezes a gente tem essa ideia de que a separação entre Estado e Igreja ela parte da parte laica, do Estado laico, que não quer a intervenção da Igreja, mas historicamente ela, segundo o Siddhartha argumenta, ela começa a partir da Igreja e das intervenções justamente seculares na esfera espiritual. O importante do livro do Siddhartha é tentar mostrar que, mesmo de maneira não intencional, a religião cristã ela desenvolveu certas bases que fundamentam as instituições políticas e sociais que hoje a gente entende como parte da sociedade moderna ocidental. Igualdade entre as pessoas, dentro de uma noção de humanidade universal, e a noção de direitos individuais, base do nosso liberalismo ocidental. Eu sei que o assunto de hoje, assim como o assunto de muitos vídeos, às vezes é um pouco denso, mas qualquer dúvida ou qualquer sugestão ou qualquer crítica, comenta no chat ou me manda um e-mail. O e-mail é a chave Pix, que está aqui embaixo na descrição do vídeo. E eu ficarei muito feliz em, enfim, responder, trocar essa ideia, tá? Então, até o próximo vídeo.